Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte desta emissora que transmite o nosso programa, e você que nos acompanha pelo nosso canal e pelas mídias sociais. Hoje estou aqui no Mosteiro Beneditino Masculino de Brasília, nesta semana, pregando retiro para os santos monges desta casa. E no silêncio agora do intervalo, aproveito para conversar com vocês na oração da manhã. Quarta-feira, dia de São Francisco Xavier, nós queremos também lembrar de São José e pedir: São José, valei-nos. Portanto, o vento, o barulho das galinhas dos monges, os passarinhos poderão fazer algum sinal aqui no nosso programa, bem como os aviões que passam aqui por perto. Nós vamos meditar nesta manhã tão abençoada um tema muito forte ligado a São Francisco Xavier, o ardor missionário. Neste dia que celebramos esse grande missionário da Igreja, nós somos chamados a reacender em nosso coração também o ardor missionário. Francisco Xavier não esperou que as pessoas viessem até ele. Ao contrário, permitiu que o Espírito Santo o conduzisse até os confins do mundo. Ele sabia que a alma humana tem sede de Deus e por isso se entregou totalmente ao anúncio do Evangelho, sem medir distâncias, sem temer dificuldades, sem colocar limites para a graça de Deus. Isso é tão bonito e tão urgente para nós na Santa Igreja de hoje, porque a Igreja existe para evangelizar. Se nós pegarmos o objetivo geral da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, proposta pelos bispos, o tema é esse: evangelizar a partir de Jesus Cristo. E foi isso que São Francisco Xavier entendeu e acrisolou no seu coração esse ardor missionário, que é mais do que um entusiasmo, é uma chama interior que nasce da experiência pessoal com Jesus Cristo. Quem encontrou verdadeiramente o Senhor não consegue guardar esse tesouro só para si. O coração se expande, sente urgência, sente compaixão e deseja que os outros também experimentem a alegria da fé. É isso que vamos compreender ao estudar a vida de São Francisco Xavier, um homem realmente inflamado pela Boa Nova, motivado pela caridade, impulsionado pelo amor de Cristo. Assim, na Igreja atual, nós recordamos que também somos chamados e convocados pela mesma Igreja a esse ardor missionário em cada segundo da nossa vida. Nós temos os nossos grupos, segmentos pastorais das nossas paróquias, eles têm realmente esse condão de evangelizar, de levar Jesus aos outros, de fazer acontecer o reino de Deus. Isso é um imperativo. Na reunião última que eu tive com os meus seminaristas em Brasília, os seminaristas maiores, que vão para uma missão agora no mês de dezembro, logo depois das ordenações que nós teremos agora sexta-feira, para uma evangelização de vários dias na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Colinas do Sul, na nossa diocese, já lá próximo do Muquem. E nós estudamos o querigma, e eu partilhava com eles que só pode ser um bom evangelizador quem realmente acolheu no coração a vida de Cristo, quem experimentou o Cristo vivo, porque o ardor missionário,
ele significa permitir que Deus use a nossa inteligência, o nosso corpo, a nossa voz, as nossas criatividades para tornar Jesus mais amado, mais conhecido, mais adorado e mais vivido. Foi esta a grande postura de São Francisco Xavier, que tornou-se um homem disponível para levar o Evangelho de Cristo a tantos lugares no Oriente. E nesse dia dele, em que nós nos unimos também à paróquia São Francisco Xavier de Buritinópolis, com o Padre Wagner e sua equipe, que durante esses dias de novena está meditando sobre o feminismo e a feminilidade. Porque essas ideologias, feminismo, comunismo, relativismo, essas coisas todas, tira do coração da pessoa humana o candor da fé. As pessoas que mergulham nas ideologias, elas vão perdendo a fé. Portanto, as ideologias, elas não ajudam, pelo contrário, elas atrapalham a vivência da fé e o testemunho da fé. Aqui no Mosteiro São Bento, pregando para esses santos monges aqui, celebrando com eles nesta semana, esse retiro imperioso de silêncio, a gente pode ver como o coração do ser humano é transformado quando aceita Jesus Cristo como seu único Salvador. Quando acolhe o Cristo como a única fonte de salvação para a nossa vida. Os monges vivem no silêncio, no ora et labora. Trabalham dioturnamente dentro do convento. São várias horas de oração por dia. Os trabalhos dentro do mosteiro, os cuidados, criação dos animais, produção de alimentos, o silêncio e o trabalho. Homens que rezam por nós, que estamos aí no mundo, nas pastorais, na evangelização. É importante a vida monástica por causa disso, porque ela ativa no coração da igreja a força avassaladora da evangelização. Vocês imaginam, São Bento, lá do século V, quando fundou o monaquismo beneditino, estabelecendo a sua regra monástica, continua vivo através dos seus ensinamentos, através desses mosteiros que falam por si mesmos. Os mosteiros, eles são eloquência do silêncio de Deus que arde no coração das almas desejosas por Ele. Eu peço também as suas orações pelos nossos monges, por esse retiro, por esse tempo de silêncio aqui com os beneditinos. Que neste dia, pela intercessão desse grande santo São Francisco Xavier, eu e você possamos juntos clamar e pedir a nosso Senhor Jesus que inflame os nossos corações com o amor dele. Esse amor que nunca morre, esse amor que nunca passa, esse amor que enche nossa vida de sentido. E que São Francisco Xavier interceda pelas missões no mundo todo e que este nosso advento seja realmente vivido nessa esperança do Senhor que vem. E enquanto Jesus não vem, nós somos chamados a evangelizar com todos os métodos, com todo o ardor, com todo o empenho, para que o Cristo se torne mais amado, conhecido e adorado. Que a evangelização, que o ardor missionário alcance o meu e o seu coração e abrase cada vez mais o coração dos missionários, para que eles nunca se cansem de dizer que Cristo é a força que muda nossas vidas. Amém. Compartilho com você o Evangelho de hoje, Mateus 15, 29 a 37. Neste texto nós contemplamos Jesus que sobe a montanha.
e acolhe a multidão que o segue. Ele cura os enfermos, devolve a vida aos corpos e às almas e manifesta a compaixão do Pai pelos que sofrem. O ponto central deste Evangelho é olhar e acolher a misericórdia de Cristo. Porque Ele vê o povo cansado, faminto, sofrido e diz: tenho compaixão da multidão. Nosso Senhor continua hoje tendo compaixão de mim e de você, das pessoas que sofrem, dos que estão na injustiça, dos que sofrem como vítimas do regime, do sistema brutal em que nós vivemos. Cristo, ao olhar para a multidão, olha também por mim e por você. Depois disso acontece a segunda multiplicação dos pães. Não deixa ninguém com fome, nem fisicamente, nem espiritualmente. Ele recebe os poucos pães que os discípulos têm, agradece, abençoa e os multiplica. Isso nos ensina que Deus faz muito com o pouco que lhe entregamos. Talvez o pouco que você tem hoje para entregar a Deus seja o seu próprio sofrimento, sua doença, sua angústia. Entregue, porque o Senhor quer acolher nas suas mãos eternas e bondosas o seu ser, a sua vida. Porque os pontos chaves hoje para a nossa meditação deste Evangelho é a compaixão de Jesus. Ele vê a necessidade humana e se compadece, se move para agir. A cura e o cuidado. Jesus não é indiferente ao sofrimento, nem ao meu e nem ao seu, porque Ele toca e transforma nossas dores, mesmo que seja um câncer, uma doença terminal. Depois, um terceiro ponto, a multiplicação. Quando entregamos o pouco que temos, Deus do resto cuida. A gente precisa ter essa fé, amadurecer essa fé, essa capacidade de abrasar o coração com as coisas santas de Deus e saber que a providência dele nunca falha. A missão, assim como Jesus alimentou a multidão, alimenta também nós, que estamos nos trabalhos, na evangelização, na catequese, nos encontros, chamados também a alimentar espiritualmente aqueles que encontramos. Portanto, meu dileto e amado ouvinte e internauta, o que eu peço a Deus nesta manhã bonita, de quarta-feira, é que este Evangelho fortaleça em nós uma única certeza. O missionário é aquele que confia em Deus, toma o pouco que tem e oferece a Ele, para que Ele a transforme toda a nossa pequenez, o pouco que somos, em grande abundância do seu reino. Que o Senhor te fortaleça e te ilumine nesse dia e sempre. Já vamos orar com os doentes. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, derrama, Senhor, uma bênção especial sobre a pessoa que está orando aqui comigo e que está muitas vezes perdida, sem saber o que busca, o que pensa, o que reza, angustiado por causa das dificuldades e sofrimentos da vida. Vem, Senhor Jesus, em auxílio da fraqueza de cada pessoa que nos acompanha e que o vigor da Tua palavra santifica e produza muitos frutos nos corações desanimados, doentes, tristes e sofridos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Xavier,
São José e São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, Deus te dê uma quarta-feira cheia de luz, assim seja. Amém.